Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre algumas atualizações do mercado da bola do Cruzeiro. Falo assim sobre o lateral direito Wesley Gasolina. Será que ele vai sair, né, depois das chegadas do William e também do Igor Formiga? Falo também nesse vídeo sobre o Dudu, que está pedindo um salário muito alto no Palmeiras e assim, tem alguma chance dele não continuar para 2024? Tem, mas são bem baixas, e a torcida do Cruzeiro perguntando, né, se teria uma possibilidade de repatriar o jogador, que eu quero dar aqui minha opinião e comentar um pouco sobre isso. E para terminar aqui também sobre três nomes ex-Cruzeiro vivendo um bom momento no futebol português, enfim, jogadores que podem, né, render um percentual de uma venda futura. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca, né, de 37 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar também aqui na tela os dois salve para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Se você quiser aparecer aqui também, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grandes chances, né, de você também aparecer aqui no nosso canal. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da SSS Game Brasil, Caixa de Apostas Esportivas, que está com ótimas cotações para os jogos agora no final de semana, voltando, né, o campeonato europeu, tendo o campeonato da Itália, Alemanha, Espanha e Inglaterra, que é justamente desse último que eu quero destacar, tendo, por exemplo, a partir do dia 26, Liverpool e Aston Villa, né, vitória do Liverpool fora de casa, pagando 1,70, tem também aí Arsenal e West Ham, vitória do Arsenal dentro de casa, pagando 1,52. E também no dia 27 aí, tendo Chelsea e Bournemouth, vitória do Chelsea, pagando 1,33 a cada real apostado. Para, no caso, começar lá na lá na SSS, super simples também, só pegar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, fazer seu registro e nessa aba aqui de apostas esportivas e jogos, é super simples para você fazer seu registro também. E lembrando, quem utilizar esse meu link aqui embaixo na descrição e esse código que eu deixei aqui na tela, vai ter um sorteio, né, no final do mês de R$100 no Pix para quem utilizar esse meu link. Então tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E o outro recado que eu tenho aqui para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas camisas aqui que eu estou usando para gravar o vídeo. Essa outra aqui de fundo personalizada também do Cruzeiro News com 6x1. Várias camisas do Cruzeiro com excelente qualidade e com promoção para vocês dessa última temporada, né? Tem essa outra aqui também com o Gustavo aqui atrás, muito interessante. Lembrando, você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. E os preços, pelo menos a última vez que eu olhei lá na plataforma, que varia bastante, mas ainda mais agora na reta final da temporada, você podendo adquirir a sua personalizada por menos do que 150, 160 reais. Então vai depender bastante, mas para você garantir a sua, vai estar o link aqui embaixo também, vários times internacionais, tem essa outra aqui do Ajax também com todos os detalhes para vocês. Tá aqui embaixo o Instagram, só falar que veio pelo Cruzeiro News para você ter esse desconto. Bom, quero começar falando aqui sobre Wesley Gasolina e será que tem alguma chance do jogador sair depois da chegada de novos laterais direitos para a próxima temporada? Enfim, Wesley que não conseguiu ter uma excelente temporada pelo Cruzeiro, um jogador que está aí com 22 anos de idade, chegou vindo da Juventus, né? Porque ele havia se destacado pelo Basel, pelo Sion da Suíça, 26 partidas, 3 gols e uma assistência e teve uma pequena compensação financeira para a Juventus. Não temos confirmação desse valor, mas teve alguns rumores que era de 2 milhões a 3 milhões e meio de reais, então até pela variação, né, não temos certeza de qual foi essa compensação. Mas o Wesley chegou com uma grande expectativa e não conseguiu supri-la, né, porque foram apenas 9 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele e o Marquinhos Cipriano, eu esperava muito mais desses dois jogadores na segunda divisão. Pelo Cruzeiro acabou que o Giovani Jesus, né, assumiu essa titularidade na lateral direita, fora algumas partidas que o Jajá era improvisado também nesse setor. O Wesley, mesmo tendo características ofensivas, não conseguiu agradar totalmente assim o Paulo Pesolano. E será que tem alguma chance do jogador sair? Principalmente agora da chegada do William Furtado e também do Igor Formiga. Falando aqui sobre o Igor Formiga, que tem 23 anos de idade, lateral direito que teve passagens pela base do Corinthians e começou a jogar com frequência nesse último ano pela Ponte Preta, né? Na Série B, 33 partidas, uma assistência, foi o titular absoluto no setor, rescindiu o contrato com a Ponte Preta e assinou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Tem características bem parecidas também com a do Wesley Gasolina e, assim, na minha visão, chega para ser o reserva e o titular seria o William Furtado, que tem 27 anos, vem lá do futebol da Alemanha, jogou aí no Wolfsburg e também no Schalke 04, foram 5 temporadas, jogador campeão olímpico lá em 2016, das Olimpíadas pelo Brasil, jogou também mais de 4 temporadas profissionais pelo Internacional, muito bom jogador mesmo,
na minha visão, mas a questão é, o William não está com excelentes condições físicas para chegar e ser o titular. Então, nesse primeiro momento, eu vejo o Igor sendo o titular do Cruzeiro e o William Furtado, à medida que estiver tendo uma condição física melhor, assumir essa titularidade. Então, dependendo da questão física, se o William não tiver excelente até o final do estadual, eu acho que dificilmente o Wesley Gasolina sairia, né, antes do final do Campeonato Mineiro. Então, eu acho que o Cruzeiro ficaria ali com a opção do jogador para justamente isso, né, ser um reserva imediato e ver como que vai ser essa evolução do William, que não tem nem comparação, né, chegaria sem dúvidas em boas condições, apenas 27 anos para ser o titular no setor. E quero saber se você concorda comigo, discorda, o que você acha aí do atleta que tem 27 anos contra o Igor Formiga, que tem 23, e o Wesley Gasolina com 22 anos de idade. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre outros 3 jogadores ex-Cruzeiro que vivem uma boa fase lá no futebol português, lá pelo Santa Clara, né? Que é no caso do Adriano, do Pedro Bicalho e também do zagueiro Paulo. Que nesse último final de semana eu estava jogando aí um FIFA, né? FIFA 23, e eu falei, nossa, deixa eu jogar com o Santa Clara, que tem vários jogadores ex-Cruzeiro lá, né? Além dos 3, tem também o Alano, que tá vivendo uma boa fase também lá no futebol português. E assim, eu até fui olhar agora no site para ver como que está a temporada dos jogadores, que começou no mês de agosto, né, no futebol português, como que estão até aqui, contando jogos pela Taça de Portugal, campeonato da primeira divisão e alguns amistosos. O Adriano foi o que mais entrou em campo, né, um jogador de 23 anos, fez aí 15 partidas até agora pelo Santa Clara e uma assistência. Para você ter uma ideia, no Cruzeiro, na temporada inteira de 2022, foram apenas 27 jogos com 2 gols e uma assistência. Gosto muito do Adriano, ele que saiu e o Cruzeiro manteve um percentual de uma venda futura. O único que pode render um valor muito alto é o Paulo, que o Cruzeiro pode receber até um valor superior, né, aos 3,5 milhões de reais. Ainda não está definido por conta de metas, né, que ele poderia atingir. O zagueiro Paulo, o Adriano, o Cruzeiro tem um percentual, assim também como o Pedro Bicalho, que foi quando o Pedro Bicalho saiu e foi jogar no Palmeiras. Se eu não me engano, o Cruzeiro manteve 30%, 25% de uma eventual negociação. Então, o Paulo aí, que tem jogado com frequência também, zagueiro de 20 anos, que tem 9 jogos até aqui pela equipe do Santa Clara. Só por lá ele já jogou mais jogos do que pelo time principal do Cruzeiro. Foi apenas um jogo em 2022 e em 2021 foram 4 participações, além também de 2 outros jogos em 2020, né? Então, no profissional do Cruzeiro foram apenas 7 partidas contra 9 jogos já pelo Santa Clara de Portugal, que é inclusive de um empresário brasileiro que eu acabei esquecendo agora. É um dos principais empresários aqui do Brasil. Não sei se é o Bertolucci, se é o André Cury, esqueci agora, mas tem uma boa relação também com o Santa Clara. E o outro é o Pedro Bicalho, que pertence ao Palmeiras, tem 21 anos de idade. O meia central já tem até aqui 9 participações também nesse empréstimo. Jogador que foi muito bem pelo Cruzeiro em 2020, na base, acabou sendo dispensado depois daquele episódio que ninguém sabe, né, o que aconteceu depois do jogo contra a Chapecoense pelo time sub-20. Naquela época era o Sérgio Rodrigues ainda, no caso aqui no Cruzeiro. Pelo time principal foram 6 partidas, 1 gol marcado. Ele estava na Raposa desde o sub-15 até o sub-20. No Palmeiras foi campeão aí de várias competições, inclusive sendo titular, sendo capitão do time. Na temporada passada pelo time de base, 28 jogos, 6 gols marcados, e no time principal do Palmeiras disputou 9 partidas. Bom jogador, mas como não teria espaço, o Palmeiras preferiu, né, emprestar o jogador para ter um pouco mais de rodagem aí, o Pedro Bicalho, e desejar sorte aos 3, né, porque independentemente do Cruzeiro não ter mais o passe do jogador em definitivo, ainda tem um percentual de uma venda futura, seja assim por percentual na hora de fazer o acordo ou, por exemplo, pelo mecanismo de solidariedade. Então, 3 jogadores aí da base do Cruzeiro, agora lá no Santa Clara. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um assunto que muitos me perguntaram aí nessa última semana, e eu queria comentar um pouco sobre essa situação do Dudu, né? Onde o jogador que tem contrato se encerrando no final do próximo ano com o Palmeiras está meio que travado uma negociação de empréstimo, que eu quero explicar aqui a situação para vocês. Até peguei aqui alguns tweets de torcedores do Palmeiras mostrando que assim, a proposta, né, do Palmeiras para o Dudu é muito boa, excelente, mas o jogador fazendo meio que um corpo mole, né, porque não faz muito sentido as exigências do Dudu, ao menos na minha opinião, porque assim, ele teria um salário de 2 milhões por mês, contrato renovado até dezembro de 2025, e se ele jogar 50% dos jogos em 2025, seria renovado automaticamente para 2026, e ele não aceitou essa condição. Ele quer um contrato definitivo até dezembro de 2026 com 2 milhões de reais por mês de salário, né? Então, 24 milhões por ano fora impostos, né? Chutaria esse valor por no mínimo uns 30 milhões, e o jogador quer esse contrato garantido até dezembro de 2026, que na minha visão
não faz muito sentido. Se ele gosta tanto do clube, não é um contrato até 2023, 2024, não. Garantido até 2025 e só jogar 50% dos jogos em 2025 para ter o contrato renovado em 2026, né? Até muitos torcedores do Palmeiras falando que se ele não ficar, não tem que culpar ele, não tem que culpar a Leila, tem que culpar ele, né? Porque não faz sentido o jogador ter uma exigência dessa, até porque quando terminar esse contrato ele já estaria com 34 anos de idade, né? Então teria toda essa questão também. Tudo bem, o Everton Ribeiro, por exemplo, no Flamengo tem 34 anos e ninguém tá falando nada, né? Que ele tá jogando mal ou caiu de produtividade. Mas não é uma questão fácil, até por conta do Palmeiras hoje está numa condição financeira excelente, muito bom mesmo, mas até 6, 7 anos atrás viviam um caos, né, financeiro antes da chegada da Crefisa e que conseguiu dar uma arrumada na casa, conseguindo também vender muitos jogadores. O Dudu que, assim, diante dessa situação, poderia voltar ao Cruzeiro? Olha, eu acho bem inviável pensar um atleta voltar na Raposa por conta do salário dele, gigantesco, né? Mesmo que ele não fique no Palmeiras, será que um outro time no Brasil estaria disposto a pagar 2 milhões de reais por mês nele? Um Flamengo, um São Paulo? Acho bem difícil, tá? Acho que o futuro mais provável seria para os Emirados, para um Qatar da vida, onde ele jogou mais de 1 ano e meio por lá também, entre 2020 e 2021. Enfim, jogador que saiu muito mal do Cruzeiro, né? Saiu por conta de que os empresários queriam vender ele na época, porque foi um valor muito baixo, próximo dos 11 milhões, próximo do que ele valia, muito pouco mesmo. Foram apenas 19 partidas pelo time principal, 2 gols, foi jogar lá no Dinamo Kiev, ficou 2 anos e meio e volta muito bem pro Grêmio em 2014, depois no Palmeiras em 2015, que fez 16 gols e 14 assistências, né, pelo Palmeiras. Olha aí, se ele tivesse ficado no Cruzeiro, será que não poderia ser ele muito bem naquele time ali do Bicampeonato Brasileiro de 2013, 2014? Enfim, uma pena mesmo que ele foi negociado por um valor bem baixo, depois ali bons números mesmo pelo Palmeiras, por exemplo ali 2018, 14 gols e 18 assistências, né, pelo Palmeiras. Enfim, muito bons números mesmo. Nesses últimos anos tem caído um pouco essa fase artilheira, tudo Dudu. Nesse ano voltou, né, a jogar com muita frequência, foram 68 partidas, 11 gols e 14 assistências também pelo Palmeiras. Lá no Qatar também muito bem, 15 gols e 16 passes, números absurdos do Dudu realmente. Muito alto mesmo. Então, por conta disso, acho bem inviável de pensar. Apesar dele ser revelado aqui na Raposa, não acho que ele com uma identificação aqui com o Cruzeiro. Não sei, já está há muito tempo aí no Palmeiras também, acaba perdendo um pouco da identificação, mas foram mais do que 6 anos, né, na Raposa, e é muito raro você ver ele falando do Cruzeiro ou algo nesse sentido. Eu acho bem improvável voltar, tá? E quando aposentar, ele vai ficar falando que gostava do Cruzeiro e tudo mais. Mas é normal nesse mundo aí do futebol. Quero saber a sua opinião. O que você acha então do Dudu se ele não ficar aí no Palmeiras, né? Mesmo com essa condição aí excelente, ele querendo um contrato em definitivo até 2026, que não é algo simples para o Palmeiras, né? Porque 2 milhões de reais por mês para um jogador é o maior salário no futebol brasileiro para um único atleta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos, que já está bem próximo. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. E aqui na tela final também outros vídeos que já trouxemos no canal e o link da DG Store para você garantir suas camisas e da SSS Game Brasil para você começar a apostar. Valeu, galera!